Olá, meu nome é Mariana Nicasso Cantelli, sou acadêmica de medicina do quinto período e hoje eu vou apresentar o início do trabalho de propedêutica e toxicologia do professor Luiz Henrique Miranda, da aula de propedêutica avançada. Bem, esse trabalho foi realizado por Beatriz Lopes da Costa, Giovana Rios Pimenta Nogueira, Letícia Ribeiro de Oliveira Guardão, Luísa Camargo Couto, Luísa Ferreira Cardoso, Maria Clara Martins Avelar, Maria Fernanda Brita, Mariquito, Maria Júlia Rezende Costa, Mariana Nicasso Cantelli, Rosana Vanessa Oliveira Silva, Thaís Amorim Clemente, Thiago Guedes de Oliveira Viana, Vitória Botaro e Vitória Bernardes. O primeiro tema que será abordado hoje é a intoxicação por monóxido de carbono. Bem, a intoxicação por monóxido de carbono ocorre porque o CO ele tem uma maior afinidade pela hemoglobina em relação ao oxigênio. Nesse sentido, quando o monóxido de carbono está ligado à hemoglobina, não é possível transportar oxigênio. Logo, os tecidos do corpo não vão ser oxigenados. E essa falta de oxigenação leva a sinais e sintomas. E esses sintomas, eles variam de acordo com o percentual plasmático do monóxido ligado à hemoglobina. Então, até 10% da porcentagem da presença plasmática da COHB, não é possível perceber nenhum sinal ou sintoma. Progressivamente, de 10 a 20%, é possível perceber uma sensação de aperto em região frontal. Em seguida, cefaleia e palpitação nas têmporas. De 30 a 40%, esses sintomas se intensificam, como a encefaleia, e pode ser acompanhada de fraqueza, tontura, diminuição da acuidade visual, náuseas e vômitos. De 40 a 50%, existe uma maior probabilidade desse indivíduo entrar em colapso e de ter uma síncope. Também é possível perceber o aumento da respiração e do pulso. De 60 a 70% de porcentagem plasmática da COHB, existe uma depressão da função cardíaca e da respiração e é possível que o paciente vá a óbito. Quando a porcentagem atinge um nível maior que 70%, o pulso fica fraco, os movimentos respiratórios se lentificam e pode ocorrer insuficiência respiratória e também óbito. Alguns possíveis diagnósticos diferenciais para essa intoxicação são doenças hematológicas, comorbidades cardiopulmonares, intoxicação por metanol ou etanol, intoxicação por cianeto, encefalopatia hipossêmica, patologias intracranianas do sistema nervoso central, IVAS, meningite, enxaqueca e cefaleia hipertensiva. Bem, falando de exames laboratoriais, é muito importante realizar alguns exames de sangue, de urina, dentre outros. Bem, nesses exames é possível perceber função renal e hepática alteradas, hiperglicemia, além disso, glicosúria, albuminúria, mioglobinúria, oligúria, hipocalemia, creatinoquinase elevada, falência renal, elevação de enzimas cardíacas, como troponina 1 e CKMB. No hemograma, é possível perceber leucocitose discreta, trombopenia ou prolongamento do tempo de coagulação. Em casos moderados, pode ser detectada alcalose respiratória. Ao contrário, em casos graves, o pH pode se modificar para um nível mais ácido, devido à presença de um aumento do nível sério de lactato, que inclusive é um dos melhores indicadores que está acontecendo uma hipóxia tisular, ou seja, os tecidos corporais não estão sendo oxigenados adequadamente. Bem, no eletrocardiograma é possível observar taquicardia sinusal, como temos o exemplo em imagem. Bem, podemos ver uma fibrilação atrial, uma vez que não tem onda P precedida de QRS. Não é um ritmo sinusal e também não é um ritmo regular, por isso corresponde a uma arritmia. Outras alterações que nós podemos ver são anormalidades na onda T, depressão do segmento ST e, como eu exemplifiquei, fibrilação atrial. Bem, o nosso próximo assunto é intoxicação por etanol e metanol. Bem, os sinais e sintomas possíveis de serem identificados durante o exame clínico são alterações do humor e do comportamento, fala arrastada,
marcha instável, déficit na atenção na memória, taquicardia, vasodilatação periférica. No etanol, existe um rebaixamento da consciência, da cognição, percepção do comportamento, coordenação motora, que são muito importantes para identificar o indivíduo que está intoxicado. Outro fator importante é o odor característico aldeído, que é muito característico e de fácil reconhecimento. Já por metanol, essa intoxicação ocorre principalmente devido ao consumo de bebidas adulteradas e podem ser observados sintomas diferentes do etanol, como cefaleia, vertigem, dor abdominal, diarreia, náuseas, vômitos, cegueira parcial e potencial risco de morte. Bem, falando um pouquinho mais sobre os sintomas visuais dos pacientes intoxicados por metanol, é muito importante que eles realizem um exame de fundo de olho, uma vez que pode ocorrer visão embaçada, hiperemia do disco óptico e papiledema. Então, essa avaliação é essencial para eles não terem futuros comprometimentos mais graves. E também é muito importante se detectar sinais de complicações nessas duas intoxicações, como aspiração brônquica, crises hipertensivas, além de sinais de cronicidades das comorbidades ou hepatomegalia e infecções. Há alguns diagnósticos diferenciais que valem ser ressaltados no caso de intoxicação por etanol e metanol. Intoxicação por sedativos, hipnóticos, hipoglicemia, cetocitose diabética, hematoma subdural, lesão cerebral, encefalopatia hepática e encefalite. Bem, nessas intoxicações, alguns exames laboratoriais são essenciais e devem ser sempre solicitados. Um deles é a glicemia capilar. Uma vez que o álcool ele é hipoglicemiante, a conduta de solicitar a glicose é muito importante para avaliar o estado do paciente e também avaliar possíveis hipóteses diagnósticas diferenciais. Também é muito importante avaliar a concentração de álcool sérico. E aí existe uma diferenciação de acordo com a quantidade presente na corrente sanguínea. Até 25 miligramas decilitros, o quadro de intoxicação ele não é considerado muito grave. Ele pode estar acompanhado de fala, alterações de humor, falta de coordenação motora e prejuízos na cognição. Acima de 10 miligramas decilitro, já pode ocorrer visão dupla, confusão mental e possível hipoglicemia. E já é um quadro um pouco mais complicado. Também é muito importante solicitar hemograma, eletrólitos, incluindo o cálcio e magnésio, uma vez que o paciente pode apresentar hipocalcemia e hipomagnesemia, além de hipofosfatemia. Também é importante analisar a gasometria arterial e as enzimas hepáticas, como TGO, TGP e gama-GT, para ver como está o funcionamento do fígado. Além disso, também pode ser solicitado sempre ureia e creatinina. Bem, nas alterações do eletrocardiograma, aqui temos um exemplo de fibrilação atrial, uma vez que o paciente não tem ritmo sinusal e nem regular. Porém, nesse eletrocardiograma, podemos ver que é uma fibrilação atrial de baixa resposta, uma vez que o paciente está normocárdico. Além disso, outras alterações cardiovasculares que nós podemos observar são estabilidade hemodinâmica e outros tipos de arritmia. Agora vamos falar sobre intoxicação por cocaína e anfetamina. Ambas as drogas citadas, elas são estimulantes do sistema nervoso simpático. E a cocaína, ela leva um aumento dependente da dose, ou seja, quanto mais você consumir, mais intensos serão os seus sintomas, da frequência cardíaca, pressão arterial, assim como um estado de alerta, euforia, e pode induzir arritmias, miocardite, cardiomiopatia e síndromes coronárias agudas. Outras complicações vasculares que podem acontecer são ruptura aórtica, dissecação da aorta, das artérias coronárias. E também, mesmo em doses pequenas, no consumo de cocaína pode ocorrer vasoconstrição arterial, o que contribui com a formação de trombos. Logo, é comum que ocorra dor torácica. Pode ser detectado ao exame físico sinais de agitação, midrise, diaforese, taquicardia, taquipneia, hipertensão, hipertemia. A dor torácica, as palpitações, espinéia, cefaleia e queixas neurológicas também podem
surgir de acordo com a toxicidade que o paciente apresenta. Alguns diagnósticos diferenciais que valem ser citados são meningite, sepsis, hepatite, delirium tremens, encefalopatia advérnica, transtornos metabólicos e eletrólogos, transtornos psiquiátricos e uremia. Bem, as dosagens laboratoriais, elas são indicadas de acordo com os achados clínicos, ou seja, de acordo com o que o paciente está sentindo, vão ser solicitados diferentes exames. Porém, vale ressaltar que, na suspeita de intoxicação, todos devem realizar um eletrocardiograma com as duas derivações para descartar arritmias, distúrbio de condução, uma vez que muitos deles podem apresentar dor torácica concomitante, além de distúrbios cardiovasculares. Importante também realizar a glicose capilar em todos os pacientes que têm nível de consciência, tanto para avaliar se está tendo uma hipoglicemia, tanto para diagnóstico diferencial. Outros exames químicos que são comumente realizados são enzimas cardíacas, creatinoquinase, função renal, eletrolise e gasometria venosa. Vale ressaltar também que pode ocorrer hiponatremia após o uso de anfetaminas alucinógenas como MDMA ou mescalina, e que em pacientes hipertérmicos acima de 40 graus Celsius precisa ser realizado estudos da coagulação e também da função hepática, uma vez que podem acontecer distúrbios devido ao aumento da temperatura. Testes de urinas também são muito utilizados para confirmar ou descartar a hipótese da intoxicação. As arritmias são comuns devido à estimulação simpático-minética, devido ao bloqueio do canal de sódio durante a despolarização, a inibição do canal de potássio durante a repolarização e os efeitos sobre a corrente do canal de cálcio. O bloqueio do canal de sódio produz um deslocamento para a direita da porção terminal do complexo QRS, como observado nas derivações do eletrocardiograma no plano frontal. A toxicidade progressiva pode induzir um bloqueio completo do ramo direito, um QRS prolongado é acima de 120, que, quando combinado com taquicardia sinusal, pode levar a taquicardia complexas. Bem, existem várias manifestações de bloqueio de ramo direito. Porém, nesse eletrocardiograma que nós pegamos de exemplo, é mais possível verificar nas derivações precordiais. Ele é possível de ser identificado como uma anomalia no QRS. Bom, outro tema muito importante é a intoxicação por benzodiazepínico, que nós vamos discutir em seguida. Bem, as drogas benzodiazepínicas, elas atuam como depressoras do sistema nervoso central, uma vez que elas estão relacionadas a GABA-A. E as manifestações clínicas, elas dependem do grau de intoxicação, que pode ser grave ou moderado. E devido à exacerbação da inibição do sistema nervoso central, na intoxicação moderada nós temos sonolência, sedação, fala arrastada. Já na grave pode ocorrer depressão respiratória, hipotensão, hipotermia. Depressão do sistema nervoso central com ataxia, tremores e miose. E alguns diagnósticos diferenciais que valem ser citados são intoxicação por outras substâncias depretoras do sistema nervoso central, hipoglicemia, sepse, distúrbios eletrolíticos e doenças neurológicas. Bem, a investigação laboratorial atrás da intoxicação de benzodiazepínicos não é fácil, uma vez que os testes urinários eles não são muito eficazes para detectar a presença da substância, nem os testes de avaliação do nível sérico de benzodiazepínicos. Então, dentre das nossas opções laboratoriais, normalmente o que é solicitado são hemograma completo, eletrólitos, função renal, ureia e creatinina, função hepática e glicemia capilar. Bem, no eletrograma, muitas vezes pode ocorrer que não tenha nenhuma alteração, principalmente em intoxicações agudas não muito intensas. O ritmo e a frequência cardíaca eles costumam permanecer iguais, caso não haja hipóxia. Porém, em casos mais graves ou ingestão muito rápida dos fármacos, pode ocorrer hipotensão e bradicardia, que pode ser verificada no eletrocardiograma. Assim, mesmo que não seja um dos principais exames solicitados, não seja muito urgente para o manejo do paciente,
O eletrocardiograma ele pode ser solicitado como medida de suporte, principalmente para pacientes graves ou que exista a ingestão concomitante de outras drogas depressoras do sistema nervoso central, como os barbitúricos, Bom, por então, dando exemplo. continuidade à apresentação, agora a gente vai falar sobre a intoxicação por barbitúricos. Os barbitúricos, eles são uma classe medicamentosa que é geralmente usada para tratar convulsão e também são usados como sedativos. A intoxicação, ela ocorre porque os barbitúricos, eles inibem a atividade do neurotransmissor excitatório, que é o glutamato. Então, eles vão inibir a liberação do neurotransmissor excitatório, que é mediada pelo cálcio no terminal pré-sináptico, e aí vai bloquear o canal de cálcio. Então, isso pode contribuir para comprometer a contração cardíaca, que é um efeito observado nas overdoses por barbitúricos. Bom, dos sinais do exame clínico, os principais sintomas da intoxicação por barbitúricos, eles são resultados dos efeitos desse medicamento no sistema nervoso central e no sistema cardiovascular. Então, o quadro clínico ele pode variar de sedação leve até coma. Então, pode ter depressão respiratória e cardiovascular. E, normalmente, os primeiros sintomas de sedação, eles aparecem cerca de 30 minutos depois da ingestão do barbitúrico. Então, tem um rápido rebaixamento de consciência e é importante lembrar também que pode ter um efeito paradoxal, que ele é presente quando tem um quadro de agitação psicomotora na primeira fase da intoxicação. E aí, o paciente pode ter também sonolência e pode até entrar em coma. O paciente ele vai ter uma depressão generalizada do sistema nervoso central. Então, ele vai ter sintomas como letargia, fala arrastada, nistagmo, ataxia, pupilas diminuídas, sem reatividade, reflexos diminuídos, ventilação lenta, superficial, que pode ter da insuficiência respiratória ou acidose respiratória grave. E aí, em casos de intoxicação, a gente pode também ter o bexigoma, que ele ocorre pela diminuição da ativação da musculatura dos ureteres da bexiga, e se tiver uma hipotensão muito grave, pode ter oligúria e anúria. Também tem pacientes que depois de 24 horas da injeção do barbitúrico, eles apresentam bolhas translúcidas e tensas, que são rodeadas por um halo eritematoso na pele. E aí, nesse líquido, foi possível detectar os barbitúricos. E além disso, em casos de intoxicação grave por fenobarbital, a gente pode achar achados, né, como coma profundo, reflexia, miose, insuficiência respiratória, hipotermia. E também tem uma linha isoelétrica, pode aparecer no eletroencefalograma, que pode simular a morte encefálica. Bom, no diagnóstico diferencial, a gente tem diagnósticos como ingestão de outras drogas sedativas, hipnóticas, fenotiazinas, antidepressivos, narcóticos, intoxicação por monóxido de carbônio, infecção também do sistema nervoso central, trauma crânioencefálico, acidente vascular encefálico e outros distúrbios metabólicos. Bom, das dosagens laboratoriais, os níveis séricos de barbitúricos, eles geralmente possuem pouca correlação com a gravidade e com a duração do quadro clínico do paciente, exceto para o fenobarbital, que ele sim pode confirmar a intoxicação e a gente pode classificar a gravidade do caso de acordo com o nível sérico dessa substância. E aí, na intoxicação por barbitúricos, a gente deve solicitar exames de ureia, creatinina, ionograma, glicemia, gasometria arterial e também leucograma, para mesmo identificar possíveis complicações. E aí, das alterações de eletrocardiograma, raramente a gente observa arritmia cardíaca, mas no eletrocardiograma a gente pode observar uma bradicardia, porque ela vai ter uma redução da frequência cardíaca e hipotensão também. Bom, agora falando da intoxicação por opioides, ela ocorre quando a gente faz uso de opioide que ultrapasse a dose, um uso de uma dosagem que ultrapasse a dosagem da dinaloterapêutica. Então, por acidental, por agonismo farmacêutico, interações medicamentosas ou abuso mesmo do opioide.
E os medicamentos de ação dos opioides, eles são nos canais iônicos da membrana neural. Então, através da ação da proteína G, que vai permitir a abertura dos canais de potássio e vai inibir a abertura dos canais de cálcio. Então, isso vai diminuir a geração de potenciais de ação e aí vai diminuir a liberação dos neurotransmissores. E os opioides, eles são fármacos agonistas. Vou passar aqui. Os opioides, eles são fármacos agonistas ou antagonistas dos receptores opioides no sistema nervoso central e periférico. E aí, eles são usados para tratamento de dependentes químicos, para tratar a dor agônica, dor aguda, dor crônica. E aí, o uso abusivo desses opioides, ele pode ser influenciado dependendo da via, de administração, do metabolismo, vai variar muito a apresentação do caso clínico. E aí, geralmente, o principal efeito da superdosagem, da intoxicação por esse opioide, é uma grave depressão respiratória. Então, os neurônios envolvidos no controle respiratório, eles vão estar inibidos pela toxicidade do medicamento. Então, vai produzir uma frequência respiratória mais lenta e irregular, que pode levar a quadros de hipercapnia, hipóxia, apneia e acidose respiratória. Os pacientes intoxicados, eles também ficam bradicárdicos por vasodilatação periférica e vai ter muita miose pela interação dos opioides nos receptores MOP e COP. E aí vai apresentar sintomas gastrointestinais como náuseas, vômitos e retenção urinária. Bom, é importante a gente destacar também os efeitos neurológicos. Então, confusão mental, alteração de humor, alucinação, euforia, inconsciência, sedação. Pode até ter coma e pode ser letal também. Bom, no diagnóstico diferencial, a gente pode ter pacientes com hipoglicemia, que é mais comum em pessoas, pacientes diabéticos, né, ou com fazem muita ingestão de álcool. E os sintomas, eles incluem confusão mental, sonolência e bradicardia. Então, sintomas bem parecidos com os da intoxicação por opioides. A gente pode também ter pacientes com intoxicação por sedativos e hipnóticos, e aí sedativos que não incluírem benzodiazepínicos e barbitúricos, e os sintomas incluindo ataxia, perda de memória de curto prazo, depressão respiratória, que é bem parecido mesmo com a intoxicação por opioides. E aí, nesse caso, é bom a gente fazer exame de urina para pesquisar o uso de drogas. Além disso, também a gente pode ter pacientes com abstinência de álcool, que clinicamente eles vão apresentar tremores, náuseas, agitação psicomotora, ansiedade, podem ter também convulsão, alucinação. Bom, nas dosagens laboratoriais, apesar do diagnóstico ele ser inicialmente clínico, é importante a gente fazer análises toxicológicas em laboratório, até para a gente ver a gravidade da intoxicação. Então, é importante a gente solicitar exame de urina, hemograma, glicose, creatinina, eletrólitos, que é potássio, cálcio, magnésio, gasometria para a gente analisar pH e fazer também prova de função hepática. Nas alterações de eletrocardiograma, a gente pode ver aí uma bradicardia com onda P positiva em D1 e D2, que está antecedendo todo o QRS, que é mais estreito, e o intervalo PR ele é menor que 200. Então, é um ritmo normal, sinusal, só que a frequência cardíaca vai estar diminuída. Então, bradicardia. Bom, agora sobre a intoxicação por organofosforados, os organofosforados, eles são compostos orgânicos com características neurotóxicas. Então, são os clorpirifós, dimetoato, malátion, paration, aquele gasarin, tabum, soman. E aí, a intoxicação por organofosforados, ela geralmente ocorre após a exposição da pele, porque pode ter absorção dessa substância pela pele, porque ela é lipossolúvel, e a intoxicação ela pode ocorrer também por via respiratória e via oral. E aí, esses organofosforados, eles são inibidores de acetilcolinesterase. Então, eles vão impedir a inativação da acetilcolina, né? Vai inibir a degradação dela. E aí, isso vai permitir que a acetilcolina fique mais tempo na fenda sináptica. Então, vai ter uma hiperestimulação colinérgica nas membranas pós-sinápticas. E aí, pode causar até paralisia nos músculos, porque vai ter altos níveis de acetilcolina. E aí, isso vai alterar a capacidade de despolarização da célula.
E aí, com relação aos sinais e sintomas no exame clínico, o quadro sintomatológico na intoxicação por organofosforados, ele se manifesta de forma mais precoce por via inalatória, que aí os sintomas começam a aparecer em cerca de 30 minutos. Por via oral, os sintomas começam a aparecer por volta de 1 hora. E aí, o pico dos sintomas é de 5 a 8 horas após o contato com a substância. E como a clínica ela ocorre por atividade excessiva da via colinérgica, quando vai bloquear a acetilcolinesterase, né, porque aí vai ter excesso de acetilcolina, os principais sintomas respiratórios vão ser, então, broncoconstrição, hipersecreção brônquica, edema pulmonar, cianose e uma tosse que vai ser mais hipersecretiva. Bom, a respiração também, a gente vai ter de Cheyne-Stokes, que é um padrão que ele é alternado entre apneia e hipoapneia, que também é um importante achado no exame físico, que ele indica um quadro grave que pode evoluir para insuficiência respiratória. No aparelho cardiovascular, o paciente vai apresentar bradicardia e hipotensão, e no trato urinário gastrointestinal, o paciente pode ter polaciúria com incontinência urinária, cólicas abdominais, náuseas, vômitos, diarreia, tenesmo e pode ter incontinência fecal. No sistema nervoso, ele pode ter depressão, labilidade emocional, apatia e cefaleia também. Além disso, o paciente ele pode apresentar arritmia cardíaca, cialorreia, lacrimejamento excessivo, palidez, vasculação muscular, miose, que são mesmo sintomas da superativação dos receptores muscarínicos e nicotínicos por esse excesso de acetilcolina. Bom, aí de diagnósticos diferenciais para os organofosforados, a gente tem intoxicação por carbamato ou herbicida, superdosagem de opiáceos, distúrbios hidroeletrolíticos, gastrointestinais, disfunções pulmonares, como asma, edema agudo, estado epilético, descompensação diabética, polineuropatias, como de Guillain-Barré, e também pancreatite, porque os níveis de amilase e lipase, eles podem estar aumentados. Então, a gente pode ter um diagnóstico diferencial aí com pancreatite. Nas dosagens laboratoriais, a gente tem que solicitar hemograma completo, porque pode ter possível leucocitose, leucopenia e plaquetose. Coagulograma com aumento da agregação plaquetária e consumo do fator 7. Glicemia capilar, nas primeiras horas a gente pode ter hiperglicemia, depois de um tempo hipoglicemia. Dosagem de função hepática com TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama GT, podem estar mais elevadas, né, indicando um comprometimento do fígado. Acetilcolinesterase eritrocitária é um recurso mais sensível, mais específico, que vai estar reduzida. Colinesterase plasmática ou pseudocolinesterase vai apresentar níveis baixos, que costumam normalizar só uns 35 dias depois. Então, tem muita sensibilidade para os quadros mais agudos de intoxicação. E agora, das alterações do eletrocardiograma, a gente pode ter desde uma simples bradicardia, mesmo sinusal, até situações mais importantes. Então, vários graus de bloqueio atrioventricular, extrasístole frequente, fibrilação atrial, flutter, né, que é uma fibrilação, prolongamento de QRS e de QT corrigido, anomalia de repolarização, padrões de isquemia até assistolia. Aí, nesse slide, a gente pode ver um ECG que vai ter flutter atrial, que é a fibrilação atrial, né? Então, são descargas elétricas muito rápidas que vão fazer com que os átrios eles se contraiam muito rapidamente. E aí, esses impulsos elétricos, eles vão atingir também os ventrículos, vão fazer que os ventrículos também se contraiam muito rápido, e aí eles vão contrair de forma muito rápida, só que vai ser tão rápido que a contração vai ficar menos eficaz. Então, ele contrai muito, vai ser muito rápido, só que a contração mesmo não vai ser tão eficaz como deveria ser. Bom, agora, por fim, a gente vai falar sobre intoxicação por tricíclicos. Os tricíclicos, eles possuem uma faixa terapêutica muito estreita. Então, eles são potentes toxinas para o sistema cardiovascular e para o sistema nervoso central, mesmo se forem administrados em doses moderadas. E atualmente, eles são utilizados para tratar TOC, que é aquele transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de déficit de atenção, transtornos de pânico, fobia, transtorno de ansiedade.
Bom, e a maioria dos efeitos tóxicos dos tricíclicos, ele consegue causar 4 efeitos farmacológicos. Então, eles vão causar o bloqueio dos receptores de acetilcolina, então vai dar uma síndrome anticolinérgica, que vai causar taquicardia, pele seca, pele quente, sedação, coma. Ele pode causar também bloqueio dos canais de sódio, e aí vai dar depressão miocárdica, prolongamento do QRS, pode levar a taquiarritmia muito grave. Vai dar também bloqueio dos receptores alfa-adrenérgicos, que vai gerar hipotensão. E bloqueio da recaptação de noradrenalina, serotonina e dopamina, que pode gerar convulsão, taquicardia. E aí, o que realmente demonstra perigo, que é uma possível fatalidade na intoxicação por tricíclicos, é essa cardiotoxicidade muito grave desse medicamento. Então, caracterizada por alterações muito súbitas, muito rápidas na repolarização ventricular, pode ter prolongamento do intervalo QRS, depressão do segmento ST, arritmia muito grave, e pode ter também hipotensão ortostática, que é muito comum, pode dar queda no paciente, pode ter sedação pelo efeito anticolinérgico e antistamínico. Aí, além disso, dos efeitos também neurológicos, o paciente pode ter tremores sutis e rápidos, espasmos e tremores de línguas. Do diagnóstico diferencial, a alta ingestão dos tricíclicos, ela vai retardar o esvaziamento gástrico. Então, isso pode causar vômitos, alto risco de aspiração também e consequente pneumonia por aspiração, que é uma complicação secundária. Além disso, a gente pode ter edema pulmonar, encefalopatia anóxica, hipertermia, rabdomiólise, que são outras complicações também. Convulsões generalizadas de curta duração e uma sedação prolongada. É importante também a gente analisar outras possibilidades de intoxicação por medicamentos, drogas e álcool. Bom, o diagnóstico ele é essencialmente clínico. Só que o médico ele pode fazer um exame complementar laboratorial de forma geral, assim, com dosagem de eletrólitos, função renal, função hepática, CPK, gasometria, urina, então para avaliar a mioglobinúria nos pacientes em risco de rabdomiólise. Agora, nas alterações de ECG, a gente pode ter várias alterações, porque os tricíclicos eles são altamente cardiotóxicos quando eles são ingeridos. Então, a gente pode ter prolongamento do intervalo QRS, pode ter onda R em AVR maior que 3 milímetros, onda R em AVR maior que a onda S, achatamento de onda T, prolongamento dos intervalos QT, depressão dos segmentos ST, arritmia grave, sístole ventricular e taquicardíaca. Nesse caso também é bom a gente fazer um ECG seriado, já que pode ter um maior risco de complicações, então vai ter achados como QRS maior que 100, QTC maior que 430 e relação da onda R com onda S maior que 0,7. Nesse caso era bom a gente fazer um eletrocardiograma seriado. E aí, nesse slide, nesse ECG, a gente pode ter um prolongamento, a gente pode ver um prolongamento do QRS. Então, o QRS quando ele é superior a 120 e isso pode corresponder a uma taquicardia de origem supraventricular ou ventricular. Nesse outro ECG, a gente pode ver uma estrosístole, que são batimentos cardíacos extras, né, que vão interromper o ritmo normal, sinusal. E a gente vê também achatamento da onda T, que é a onda que ela aparece depois do complexo QRS, e aí ela indica a repolarização dos ventrículos. Então, esse é o nosso caso clínico. É um paciente do sexo masculino de 71 anos, sem histórico médico, com queixa de esquecimento, mudança de comportamento, dificuldade para andar, incontinência urinária. O paciente estava apresentando amnésia progressiva, perda da espontaneidade comportamental, margem estável incontinência urinária há 1 mês. Na admissão, ele estava acordado cooperativo, e durante o exame foi observada apatia, hipomimia e diminuição da fala espontânea. A orientação temporal espacial estava visivelmente comprometida e déficit de atenção eram proeminentes. A resistência à interferência e a capacidade de inibir respostas inadequadas foram significativamente prejudicadas no teste de Stroop e no teste Go-No-Go, e ele estava visivelmente distraído. A pontuação do mini-exame do estado mental, MEM, foi de 12 em 30. Seu andar era lento com passos curtos. Bradicinesia simétrica bilateral e rigidez leve foram detectadas. Na propedêutica foram realizados alguns exames laboratoriais,
dentre eles hemograma, bioquímica, prova de função tireoidiana, prova de função hepática, ferritina, folato, vitamina B12, marcadores de hepatite, marcadores de sífilis, anti-HIV, radiografia de tórax e eletrocardiografia. Exames foram mostrados como normais nos resultados e, além da gasometria arterial e os níveis séricos de lactatos, que também estavam normais, assim como o nível sérico de amônia. A ressonância magnética cerebral mostrou hiperintensidades conflitantes na substância branca periparaventricular anterior em T2-FLE e sequências ponderadas em difusão na substância branca com valores de ADC normais. A eletroencefalografia revelou lentificação difusa em ambos os hemisférios. A punção lombar foi realizada para diagnóstico diferencial e o líquido cefalorraquidiano mostrou níveis normais de glicose, proteínas, sódio e cloro, sem quaisquer elementos celulares. O líquido cefalorraquidiano foi negativo para bandas oligoclonais. Para excluir a síndrome paraneoplásica, os marcadores tumorais foram investigados e uma ultrassonografia abdominal foi realizada e nenhuma anormalidade específica foi encontrada. Como hipótese diagnóstica, um dado relevante na história clínica do paciente, quando questionado diretamente sobre os gatilhos mentais, incluindo uma possível exposição ao monóxido de carbono, foi o fato de que o paciente estava usando carvão para fins de aquecimento doméstico. E, uma noite, sozinho em casa, ele caiu sentindo-se letárgico, tonto e provavelmente sonolento por um tempo, e se recuperou espontaneamente em poucas horas sem ser levado ao hospital. Após 2 dias, ele ligou e informou sua filha sobre o ocorrido, mas naquele momento ele não notou nenhuma anormalidade. Após aproximadamente 4 semanas, depois desse episódio de queda de sonolência, os familiares do paciente notaram anormalidades cognitivas e comportamentais. Com base na história do paciente apresentando déficit cognitivo subagudo sem outras causas detectadas, o diagnóstico mais provável é a intoxicação pelo monóxido de carbono. Então, o tratamento do paciente incluiu o oxigênio hiperbárico uma vez ao dia por 25 dias, e após um mês foi observada uma melhora parcial, em que sua fala espontânea aumentou, a orientação e a atenção melhoraram um pouco e a marcha ficou muito melhor. O score no MEM do paciente aumentou de 19 para 30. Algumas considerações que a gente pode colocar aqui no trabalho é que essa intoxicação pelo monóxido de carbono é uma causa importante de admissões em unidades de emergência e é uma das principais causas de mortes tóxicas, tendo 2 manifestações clínicas distintas, temporalmente divididas: intoxicação aguda e encefalopatia tardia. A intoxicação aguda apresenta-se com cefaleia, náuseas, vômitos, dispneia, fadiga e consciência nublada com gravidade variável. Podem ser observados nas primeiras 24 a 48 horas. A encefalopatia tardia ocorre em um período de 2 a 4 dias em alguns dos pacientes que apresentaram melhora clínica após o período agudo e clinicamente caracterizada por um curso subagudo do comportamento cognitivo com gravidade variável, comprometimento motor semelhante ao Parkinson, incontinência e psicose. O intervalo de tempo entre as 2 manifestações é chamado de intervalo lúcido. Alterações isquêmicas, desmielinação e respostas inflamatórias anormais desempenham um papel na fisiopatologia da doença. O oxigênio hiperbárico e a corticoterapia podem ser usados para o tratamento, assim como foi usado nesse paciente que nós escrevemos aqui. Essas são as nossas referências que a gente utilizou para esse trabalho.